tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Espero que todo mundo tenha descansado, tenha curtido bastante as férias, tá? Vamos começar mais um ano letivo cheio de coisas novas para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiele, então todo mundo seja muito bem-vindo e vamos aproveitar bastante esse ano de 2021. Eu vou conversar com vocês hoje com aula de matemática e vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Mas antes de falar sobre o sistema de numeração decimal, eu quero que você assista esta historinha bem legal. Preste atenção! Era uma vez uma escola muito longe daqui. Ela era diferente das escolas que conhecemos. Em vez de ter pessoas, seus membros eram números. A professora era o número 0. Todos a chamavam de Senhora Zero. Ela amava ser professora e gostava de ter tudo organizado em seu lugar. Todos os dias, ela organizava uma fila para ir e voltar do refeitório. Ela queria que sua turma fosse um exemplo de comportamento para todos da escola e pedia para que seus alunos fizessem a fila e andassem todos certinhos, viradinhos para frente. O primeiro da fila era o número 1. O número 1 era um aluno muito obediente. E logo que a senhora Zero pedia para fazer a fila, ele fazia em silêncio e não virava para trás. Depois do número 1, vinha o número 2. Logo ele vinha para o seu lugar na fila. O número 2 também era muito obediente e esperto. Sempre sabia responder o que Dona Zero perguntava, e ela se enchia de orgulho por esse aluno. Depois do número 2, vinha o 3. Ele vinha para a fila sempre muito feliz e quieto. Ele era calado e na dele, mas muito meigo e obediente. E para seu lugar ia e ficava viradinho para frente. Após o 3, vinha o 4, que também adorava obedecer à professora Zero. Ia para a fila em silêncio e ficava sempre viradinho para frente. Mas então, depois do 4, vinha o 5, que era sempre a mesma ladainha. Não se concentrava na fila e ficava olhando para trás, mexendo com o número 6. O número 6, que vinha logo atrás do 5, também era outro descuidado, não conseguia ficar parado. E virado para trás, sempre permanecia. A professora Zero vivia chamando a atenção do 5 e do 6, mas estes dois sempre davam um jeito de descumprir as ordens da Dona Zero. Mas ainda bem que o próximo número era mais ciente. Depois do 6 vinha o 7, que sempre ficava virado para frente. Logo vinha o número 8, este muito admirado pela bagunça dos seus amigos. Para frente na fila permanecia. Era muito arrumado e educado e sempre obedecia.
E por último, depois do 8, seguia o 9. Este era meigo e paciente, e sempre na fila ficava virado para frente. Assim, a senhora Zero todos os dias fazia, e apesar dos contratempos, ensinava com muita alegria. Crianças, então vamos observar agora a fila dos números. Olha só como são os números, todos viradinhos para frente. Vamos contar os números da fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Observe que, como na história, o número 5 e o 6 são viradinhos para trás. Então, crianças, isso já é uma dica. Quando vocês forem escrever os números, escrevam todos viradinhos para frente. Mas os 5 e o 6, vocês façam viradinhos para trás. Entenderam? É fácil. É só treinar, que com o passar do tempo você já vai saber de cor. Gostaram da historinha dos números? Bem legal, né? Então vamos lá começar o conteúdo. Em nosso dia a dia, a gente sempre está utilizando os números. Se você parar agora e prestar atenção aí, pensar um pouquinho, você vai ver que o número sempre vai aparecer na sua vida. Ele aparece na hora que a gente vai contar, ele aparece quando a gente vai medir alguma coisa, ele aparece quando a gente vai identificar em um número de telefone, em um número de documento, em um endereço. O número aparece também quando a gente vai ordenar quem ganhou em primeiro lugar, em segundo, em terceiro. Para escrever esses números que a gente usa diariamente, a gente usa alguns símbolos. E esses símbolos a gente chama de algarismos. Existem 10 algarismos, tá? Que são os números de 0 a 9. Os números de 0 a 9 a gente chama de algarismos, tá? Lembrem sempre disso. Os números de 0 a 9 a gente chama de algarismos. E com esses algarismos aqui, de 0 a 9, a gente consegue escrever qualquer número. Qualquer número que você possa imaginar, a gente consegue escrever com esses algarismos. Observem que se a gente juntar o 1 com o 9, a gente faz o número 19. Se a gente juntar o algarismo 6 com o 4, a gente consegue formar o número 64. E assim sucessivamente, certo? Então lembrem sempre, nós temos 9 algarismos, tá? Que são os números de 0 até 9. E com esses algarismos a gente consegue formar qualquer número, certo? Tenham sempre isso na cabeça de vocês. Esses números aqui, ó, são símbolos e a gente chama esses símbolos de algarismos. E a partir deles, a gente consegue formar outros números. Números pequenos e números muito grandes, porque vocês sabem que os números são infinitos. Então, você consegue formar qualquer número que você imaginar, tá? Sistema de numeração decimal. Por que que a gente chama assim de sistema de numeração decimal? Por que que a gente usa o sistema de numeração decimal? O sistema de numeração decimal é quando a gente reúne elementos em grupos de 10. É quando a gente junta de 10 em 10, tá? Observem que quando a gente vai aqui, ó, nossos algarismos, eu tenho de 0 a 9. Depois do 9 vem o 10, que é a junção do 1
com o 0. E aí eu tenho o 11, o 12, o 13, o 14. Aí quando chega no 19, eu mudo para 20. Então, a organização do nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal justamente por isso, porque é contado de 10 em 10. E assim a gente forma infinitos números, tá? Quando nós temos 10 unidades, a gente consegue formar uma dezena. Lembrem-se disso. 10 unidades, uma dezena. Eu tenho aqui o exemplo, ó. 10 cubos, 10 cubinhos, ou uma barra com 10 unidades, certo? Nós conseguimos formar uma dezena. Sempre que a gente tiver um grupo de 10, nós temos uma dezena. Se tiver 10 maçãs, eu tenho uma dezena de maçãs. Se eu tiver 10 laranjas, eu tenho uma dezena de laranja. Qualquer grupo de 10 é formado por uma dezena. 10 unidades, uma dezena. Tá? Aqui, ó, 10 bolas. Se eu tenho 10 bolas, eu tenho uma dezena. Eu tenho 10 unidades de bolas, que é a mesma coisa de dizer que eu tenho uma dezena. Então, o que é uma dezena? É um grupo de 10, certo? E é justamente por ser um grupo de 10 que a gente chama o nosso sistema de numeração de sistema de numeração decimal, porque são organizados em grupos de 10 em 10. Nossos dedos das mãos. Nós temos 10 dedos nas mãos. Se a gente tem 10 dedos nas mãos, a gente tem uma dezena. Se eu só mostro uma mão, eu só tenho a metade. Então, eu tenho meia dezena. Quanto é meia dezena? Apenas 5 unidades. Se uma dezena são 10 unidades, meia dezena é apenas 5, tá? Se você ficar com dúvida, você sempre olhe para os dedos da sua mão. Lembrar assim, uma dezena, meu Deus, quantas unidades é uma dezena? Olha para as suas mãozinhas e conta. Você tem 10 dedos nas mãos, então você tem uma dezena, tá? Se for meia dezena, é apenas a contagem dos dedos de uma única mão, que são 5 unidades. Vou mostrar agora a vocês um exemplo com o material dourado e falar um pouco sobre o quadro valor lugar. Prestem atenção. Temos aqui, ó, o quadro valor lugar. O quadro valor lugar, nele nós temos a ordem, tá? A primeira ordem, a segunda ordem. A ordem da unidade, ela é sempre a primeira ordem, tá? E a ordem da dezena, ela é a segunda ordem. Depois vocês vão estudar a terceira ordem, e aí isso é coisa lá mais pra frente. Por enquanto é só unidade e dezena, tá? Nós temos aqui o número 12. Como é que eu vou colocar o número 12 no quadro valor lugar? Quantas unidades eu tenho no número 12? 2 unidades. Quantas dezenas eu tenho no número 12? Uma dezena. Então, eu tenho uma dezena e 2 unidades e aí consigo formar o número 12, tá? Lembrem-se sempre, a primeira ordem é a ordem das unidades e a segunda ordem é a ordem das dezenas. E os números, eles têm sempre que estar no seu lugarzinho. Aqui eu tenho um material dourado, certo? Aqui eu tenho o cubinho, que representa a unidade, tá? Eu tenho a barrinha, que representa a dezena. Se vocês observarem aqui, nós temos um conjunto de 10 cubinhos, certo? E aí forma essa barrinha que representa a dezena. E eu tenho aqui a placa, e essa plaquinha ela corresponde à centena, a 100 unidades. Mas como vocês não vão estudar a centena agora, vou ficar só com a barrinha e com o cubinho. Para representar o número 12 com material dourado, como é que eu faço? Eu preciso de 2 unidades, então eu preciso de 2 cubinhos e uma dezena, preciso de uma barrinha. Se você for contar aqui, ó, um por um, você vai ver que nós temos 12, certo?
Vamos ver só mais um exemplo. O número 32. Quantas unidades eu tenho no número 32? 2 unidades. O 2 está lá na primeira ordem, na ordem das unidades. Quantas dezenas eu tenho? 3 dezenas, né? O 3 tem que estar, ó, na segunda ordem, na ordem das dezenas. Como é que eu represento esse número no material dourado? Eu preciso de quantas unidades? 2. Então, eu tenho 2 cubinhos. Eu preciso de quantas dezenas? 3. Então, eu tenho que ter 3 barrinhas. Se você for contar um por um, você vai ver que aqui eu consegui formar o número 32, tá? Então, sempre prestem atenção na questão do quadro, valor, lugar, porque os números, eles precisam estar cada um no seu lugar, tá? É bem interessante, né? Preencher lá o quadro, valor, lugar e trabalhar com o material dourado. Assim vocês vão aprender muito mais. É só ficar treinando, certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui falando sobre sequência numérica. A sequência numérica é simplesmente você ordenar os números, colocar os números em uma sequência, tá? A sequência numérica é composta por números organizados em uma determinada ordem. Cada número que conhecemos é representado por um símbolo, né? Que é um numeral que é formado pelos algarismos que a gente acabou de ver. Os numerais seguem uma sequência que auxiliam a nossa contagem. Então, existe uma sequência para os números. Observe que quando chega no 10, vem o 11, tá? Depois do 11, segue a sequência até o 20. Depois do 20, o 21. E aí a gente vai tendo uma sequência, uma organização de 10 em 10, tá? Então, aqui eu tenho uma tabelinha com o nome dos números e o símbolo, tá? O símbolo do numeral. Então, o nome é quando a gente escreve com letras o nome do número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui o símbolo do numeral é quando a gente escreve o algarismo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E os números, eles seguem uma sequência. A sequência numérica pode ser representada de várias formas, dentre elas a reta numérica. Então, aqui é uma reta numérica. Ela parece muito com os pontinhos da régua, porque a régua é o melhor exemplo de reta numérica que nós temos, tá? Que tem uma sequência de números escritos da esquerda para a direita, sempre do menor para o maior. Então, aqui é uma representação de reta numérica que parece muito com uma régua. Se você pegar uma régua aí na sua casa, você vai ver que a régua, ela vai ter a mesma sequência, só que algumas são menores e outras são maiores, tá? Mas é só para vocês observarem que os números, eles seguem uma sequência, tá? Ó, de 1 até 10, aí depois de 11 até 20 e assim sucessivamente, tá? Os números vão seguindo uma sequência. Outros exemplos de sequência, onde mais a gente vê a sequência na nossa vida? No calendário. Nós temos sequências de dias, semanas, meses e anos. Qual é a sequência dos dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Qual é a sequência dos meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quando acaba dezembro, a gente começa novamente outro ano a partir do mês de janeiro. Nós temos também as sequências dos anos. Ano passado era 2020.
esse ano 2021, ano que vem 2022 e assim vai seguindo a sequência, tá? A gente vê sequência também no relógio e na contagem das horas. Olha que interessante. Nós temos aqui esse relógio de ponteiro e esse relógio digital. A gente pode observar a contagem, a sequência nos dois relógios. Aqui, ó, vai de 1 até o número 12. E aí ele vai se repetir tanto de manhã como à tarde e à noite, certo? Tem 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, da mesma forma que tem 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. E aí tem uma sequência, tá? Chega um momento que para e recomeça. Da mesma forma aqui, ó, nesse outro, aqui tá contando os segundos. Quantos segundos precisam passar para completar, para mudar aqui 1 minuto? Aqui tem que completar 60 segundos para que mudar 1 minuto, porque 60 segundos corresponde a 1 minuto. Para mudar aqui nas horas, aqui tem que chegar em 60 minutos e aí muda aqui a hora. Então, tudo vai seguindo uma sequência, tá? Essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a Pro, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!